Paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra do Senhor. Estamos usando como forma, de base de ensino aqui do nosso canal um estudo sistemático concernente ao Espírito Santo. E nós estamos usando, logicamente, o livro a qual o Senhor permitiu que viéssemos a escrever e publicar no ano que passou, de 2024. Uma perspectiva bíblica sobre o Espírito Santo. E agora nós vamos trabalhar, nesta oportunidade, um dos nomes do Espírito Santo, que é o Espírito da Promessa. E nós vamos ser bem objetivo, bem sucinto, para abordarmos este assunto tão importante, mas, como falei, gotas aqui de ensinamento, passo a passo, para podermos aproveitar o máximo deste assunto tão maravilhoso, aonde nós vamos trabalhar aqui o Espírito da Promessa. No Antigo Testamento, havia várias promessas da parte do Pai, no qual ele enviaria o Espírito da Promessa. O Espírito Santo, que também é conhecido por este nome, o Espírito da Promessa, dá ou concede a certeza do cumprimento e do querer de Deus na vida dos que os servem. Baseado, então, no texto Efésios 1:13, aonde vai diz que em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra de Deus em Atos 2 nos relata a descida do Espírito Santo no 50º dia após a Páscoa, onde era comemorado o Pentecoste. Temos nesta passagem o recebimento do Espírito, pneuma, e do Espírito, que é pneuma, a qual Deus, Theos, havia prometido no antigo concerto. Várias outras passagens do Novo Testamento nos apresentam várias vezes o recebimento desta bendita promessa, que é o seu maravilhoso e querido Espírito Santo da promessa. Na verdade, é o Espírito do Senhor, é o Espírito da promessa. Porque o Senhor Jesus ele falou, antes de ser levado entre as nuvens, que ele iria ao Pai e enviaria o outro Consolador. Lá em Lucas 24 também vai dizer a promessa do Pai, a qual viria o Espírito Santo, que era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. E isso, como aqui no livro deixamos relatado, aconteceu lá em Atos capítulo 2. Onde nós observamos aquele texto tão categórico, a qual vai nos mostrar a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. É lógico que aqui no livro nós não falamos dos dons, nem do fruto do Espírito, mas ali faz menção aqui, nesse contexto, que havia várias nacionalidades naquele contexto, e eles também ficaram admirados. Não são varões galileus? Como os ouvimos falar em nosso próprio idioma? Porque os galileus eram da parte norte de Israel. Eram pessoas simples. Dos 12, Jesus escolheu 11 da parte do norte, um da parte do sul, aonde era uma aldeia chamada Cariote, por isso que é Judas Iscariotes. Porém, nós observamos que eles ficaram perplexos. Por quê? Porque eles eram simples. E como que eles estavam falando? No próprio idioma daqueles que estavam ouvindo? Isso se chama, na questão teológica, ainda que nós não mencionamos no livro, isso aqui apenas é uma conclusão, é a xenolalia. E lá em 1 Coríntios, capítulo 12 ao 14, o apóstolo Paulo vai desenvolver sobre os dons espirituais, e ele vai falar da glossolalia, ou glossolalia, que é falar em línguas, onde ele fala em 1 Coríntios 14, que ninguém entende. Quer dizer, se ninguém entende, logicamente, só
fala em mistério com Deus, fala em espírito. Então o Espírito Santo não é anjo. O Espírito Santo, porque alguns até comentam, né, nos nossos arraiais, que a língua estranha é, na verdade, a língua dos anjos. Irmãos, aqui não é o momento agora, porque aqui eu estou falando só do livro, mas como eu falei que ia fazer a conclusão, então nós vamos concluir. Como eu comecei a falar sobre o dom aqui rapidamente, né, porque está ligado ao texto de Atos 2, então nós vamos observar que a xenolalia, ela é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo dom da glossolalia. Qual é a distinção? É que quando você fala mistério com Deus e ninguém entende, quer dizer que o adversário não entende, os anjos não entendem, e você fala em espírito mistério com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não é anjo. Tá? Então isso faz parte da sua natureza. Ele não é anjo, então ele não vai falar, vamos dizer, se ele quiser que você fale, amém, mas ele não vai falar na língua dos anjos. O que eu quero dizer é que alguns atribuem que ele fala, ou que a língua estranha é a língua dos anjos. E lá em Atos 2, alguns até calvinistas ou cessacionistas, né, querem descaracterizar os dons espirituais, principalmente de falar em línguas, como que não existente, baseado nesse texto, outros até por falsa compreensão, ou não tendo compreensão, porque eles falavam em linguagem humana para aqueles que estavam ouvindo, mas vamos dizer assim, a atuação do dom é o mesmo, mas porém, a aplicação, a forma que Deus usou, tem diferença. Ele está usando no mesmo dom, por exemplo, xenolalia, falar das grandezas de Deus, porque foi isso que eles ouviram. Não estava falando nenhuma besteira, não estava falando das grandezas de Deus. E depois, no outro contexto, é falar mistério com Deus. E o Espírito Santo não é anjo. Você vai ver na epístola de Pedro, por exemplo, aonde vai dizer que Satanás contendia com Miguel a respeito do corpo de Moisés. Eles falavam. Se contendia, quer dizer que eles falaram. Eles se entendiam, até porque o adversário ele é o anjo, mas ele é caído. Na angelologia, que é outra doutrina bíblica, quando se estuda sobre anjo, tem a parte que estuda sobre os anjos caídos. Então você observa que seria muito, vamos dizer assim, deselegante, por que não dizer também ignorante, querer dizer que o Atos 2 não tem nada a ver com dons e que o dos dons é totalmente diferente. Não, são formas de Deus agir. Deus não pode ser colocado dentro de uma caixinha de sapato e acharmos que nós podemos fazer ou falar o que quisermos. Não, o texto do relato ali está bem claro. Está dizendo que eles falaram na voz daqueles que estavam naquela região, tinha cerca de 16, 17, depende da tradução, de várias nações, judeus espalhados pelo mundo pela diáspora. Então nós observamos ali que eles falaram na xenolalia ou xenolalia, que é falar em línguas. Talvez quem estava falando não entendia, bem provável, mas porém, quem estava ouvindo entendia. E quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, é lógico que aqueles que ele está mencionando lá, da glossolalia ou glossolalia, não compreende porque fala mistério com Deus. Ainda que o nosso livro não fala dos dons apenas do Espírito Santo, por causa de Atos 2 eu acabei fazendo essa conexão e fazendo esta conclusão também. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.